Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui à nossa programação aí da semana que, começou aí um pouquinho mais tarde, por conta do carnaval. Já tivemos aqui uma live hoje, com a Soraya, jornalista palestina brasileira, que trata aí da causa palestina. E agora aqui na parte da noite, desta sexta-feira, como alguns dizem aí, sextou, vamos falar aqui com Antônio Marco Queiroz, ele que é professor, e vamos tratar um pouco aí de conjuntura nacional, conjuntura política, algo que o Mesa de Debate sempre vem fazendo. Então, sem muita demora, tudo bem, Antônio? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Quem é o Antônio Queiroz? Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Na verdade, eu prefiro realmente me falar, Guilherme. Eu acho muito interessante a gente entender o lugar da fala daquele personagem, digamos assim, né? É bastante importante porque daí a gente consegue ter uma dimensão por completo do conteúdo da minha opinião em relação a determinados posicionamentos, determinadas temáticas, né? Meu nome é Antônio Marcos Almeida de Queiroz, né? Eu sou natural do interior da Bahia, uma região do Recôncavo Baiano, né? Uma região de uma ancestralidade preta e negra gigantesca, colossal, né? De uma cultura de mentalidade crítica também, lá de 1500 e alguma coisa, né? Vindo, inclusive, dos pretos, né? Africanos escravizados, né? O início de todas as revoltas, né? Por conta da escravidão, surgiu e nasceu, né? E se desenvolveu ali naquela região do Recôncavo, onde foi o grande, digamos assim, né, a grande concentração, né, de preto escravizado vindo da África. Então, eu nasci naquela região, cresci naquela região, estudei em escola pública naquela região ali também, o Guilherme. É, a cultura, a culinária, enfim, né, a linguagem, né, com o pezinho lá na África, né, fez parte do meu cotidiano, né? Aquelas festas ali do Cosme e Damião, né? Da musicalidade, dos instrumentos musicais, inclusive, tudo isso a gente fazia parte, né? A gente comia o caruru, né? Para Cosme e para São Cosme e para São Damião, né? A gente fazia aquelas cantigas típicas, tudo isso, né? Isso no interior, ali por volta de 89, Guilherme, eu fiz o concurso, eu sou militar na residência na Marinha, né? Uma parte em Salvador, uma parte no Rio de Janeiro, uma parte também ali no Rio Grande do Sul. Nesse intervalo, né, eu estudei Direito, fiz pós-graduação em Direito Administrativo. Depois tive a possibilidade também de fazer o mestrado em Educação. Né? A partir do mestrado em Educação, a gente começou a pesquisar um pouquinho sobre políticas associadas ao direito à educação. E na minha dissertação de mestrado vem falar exatamente isso, né? É o direito público à educação na perspectiva do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, no espaço geográfico, digamos assim, né, do Espírito Santo, especificamente o norte do Espírito Santo, uma cidade chamada Pedro Canário, né? Num assentamento Castro Alves, né? Numa escola 3 de Maio especificamente, né? Esse é o Antônio Marcos, né, que eu tenho 53 anos também, né? Eu faço um trabalho voluntário também aqui nas escolas aqui dessa região do Centro-Oeste Capixaba, Guilherme. A gente trabalha um pouquinho com redação, a gente trabalha um pouquinho com literatura, um pouquinho de poesia também, né? Nesse pessoal aí, com essa galera, né? Com esses alunos ali do ensino fundamental. Muito bacana o trabalho também. Então vamos aí para a primeira pergunta, Antônio, sobre a política nacional, né? Passou aqui, vamos completar quase 3 meses aí do governo Lula, né? Começou em janeiro, né? Estamos aqui quase no 1º de março. Qual é a avaliação que você faz desses 3 primeiros meses? Guilherme, eu vou pedir, por gentileza, que você repita a parte final da pergunta, porque ficou um pouco picotada o som, por gentileza.
Qual é a avaliação que você faz desses 3 primeiros meses do governo Lula? Ótimo, entendi, perfeito, Guilherme. Guilherme, existia uma expectativa gigantesca, né, a respeito do presidente Lula, né, do candidato Lula à presidência, né, vencer a eleição. Existia uma expectativa também muito grande, né, do primeiro dia, da primeira semana, né, da assunção ao governo ali do presidente Lula, né, dentro da nossa sociedade, né, dentro do mundo, né, enquanto América do Sul, o mundo de uma forma global também, né, e a gente não é diferente, né. O que eu vejo, Guilherme, que é uma expectativa, de uma forma geral, né, muito boa, mas é necessário a gente pontuar alguns aspectos, porque o legado de desgraça social, o legado de desgraça política, né? O legado de desgraça de malfeitorias, né? O legado de desgraça de exclusão de políticas públicas, especialmente para as camadas e para as minorias, né, de brasileiros, é gigantesca, é colossal. Diante disso, Guilherme, eu entendo que a gente não pode criar uma expectativa gigantesca e baseado tão somente na emoção para avaliar o presidente Lula e toda a conjuntura do seu governo, né? Eu acho que a gente deve levar em consideração tudo isso, e uma vez levando em consideração tudo isso, eu entendo, né, que está de razoável para boa esse período inicial do governo Lula, entendendo também, entendendo em conjunto que o governo Lula não é o governo do PT mais, não é? O governo do PT, do governo Lula, é um governo de uma união de partidos, né, que foi feito lá atrás para se vencer um governo que queria e que quer e que pensa e que ainda tem políticas, né, e atividades anti-Brasil, anti-democracia, anti-preto, né, anti-homossexual, anti-escola pública, não é, anti-SUS, enfim. Eu acho que, baseado em toda essa conjuntura, né, do que nós tivemos de Brasil de 2016, né, depois do golpe, até o período do presidente Bolsonaro, né, levando em consideração tudo isso, levando em consideração o conjunto, né, de políticos e de políticas que fazem parte do governo Lula hoje, eu entendo que a perspectiva é sim de um governo bom e uma perspectiva de melhoras daqui para frente, né? Eu entendo também, Guilherme, que a capacidade de negociação política do presidente Lula é gigantesca, né? É muito forte, né? Os argumentos que ele possui, a capacidade de agregar, né? Ele tem um espírito agregador muito grande, né? Então isso facilita muito a administração dessas políticas, às vezes não trazendo ali, né, para aquilo que a base do PT e dos partidos de esquerdas querem, pretendem, sonham e têm como meta, né? Mas trazendo ali para um equilíbrio onde se consegue administrar e trazer de uma forma mais razoável, né, de uma forma mais equilibrada, digamos assim, né, para o brasileiro enquanto trabalhador, né, para o brasileiro enquanto sem muita expectativa, para o brasileiro enquanto pobre. Eu vejo dessa forma. Certo, Antônio, você disse uma coisa que é verdade, né? Que o governo do Lula não é um governo do PT, mas sim de um governo de uma frente ampla, né? Nesse mês de janeiro, né? Desculpa, nesse mês de fevereiro, uma notícia aí chamou bastante minha atenção, é que o seguinte, por mais que o Lula fale contrário aí à autonomia, né, do Banco Central, inclusive se você quiser entrar nesse assunto, né, por favor, mas só setores aí do seu governo, né, como o Rodrigo Pacheco do Senado e também, né, e também o próprio Padilha, né, falaram que isso não está em discussão. Essa frente, essa frente ampla, né, do que o Lula fez pode fazer com que o Lula retroceda algumas promessas que ele fez em campanha? Guilherme, antes de te responder, eu queria fazer um agradecimento aqui, né? Eu comecei, né, já dando boa noite, me apresentando, esqueci de cometer essa gafe de não te agradecer, né, o convite, né, para estar participando aqui contigo, né? E agradecer também ao professor Wellington Trota, né, que me apresentou a você, né? Então, sou grato aí ao professor Wellington, foi meu professor, Guilherme, né? E grato também a você pelo convite, né? Confesso que fiquei feliz, em que pese a gente não ter conseguido ali em janeiro, né? Mas aqui, cá estamos, né, digamos assim.
Guilherme, com relação a esse bojo, digamos assim, né, de políticos e de políticas que envolvem o presidente Lula, né, e a sua possibilidade ou não de desenvolver aquilo que foi colocado no seu projeto lá atrás, Guilherme, eu não tenho dúvida que existe essa possibilidade, sim, né, dele não conseguir cumprir aquilo que foi colocado no seu projeto inicial, né? A gente, a gente vem estudando um pouquinho de política, né, há bastante tempo, na verdade, e a gente percebe que as mudanças políticas, né, elas acontecem com uma facilidade gigantesca, né? A busca de interesses que está por trás de determinadas notícias, de determinadas temáticas, é gigantesca também, a gente não dá conta, né? Vamos fazer um primeiro comentário a respeito dessa dinâmica aí de política de juros, de política de banco, do nosso Banco Central, né? Com o seu presidente que está cumprindo esse mandado, né? Então, Guilherme, se a gente entender a política e o político, né? O político como um agente público que foi votado por uma sociedade, que a sociedade entendeu que era o melhor, né? Que a maioria entendeu que era o melhor que foi colocado lá, né? E que esse agente público tem como função básica, né? Trazer, planejar, administrar, lutar, suar a camisa para trazer o bem-estar para o cidadão, a gente vai perceber que essa possibilidade, não é, de não se cumprir aquilo que foi projetado lá atrás é gigantesca, né? Principalmente, Guilherme, porque a gente está falando de projetos sociais, né? A gente está falando de projeto de melhorar a qualidade de vida do trabalhador. A gente está falando de projeto para melhorar o salário do trabalhador, né? A gente está falando de projeto para diminuir a desigualdade social, né? Para trazer uma igualdade de riqueza, distribuição de riqueza, né? A gente está falando, Guilherme, de reforma agrária, né? Aí a gente vai lá atrás, rapidamente, né? E a gente vai pensar no governo ali antes de 64, não é verdade? Onde, exatamente com essa mesma conjuntura, né? Onde João Goulart queria aumentar o salário mínimo e fez esse projeto de aumentar o salário mínimo, onde ele tinha um projeto de reforma agrária, né? E a partir desse momento, né, que ele mexe nesse vespeiro, digamos assim, né, e que vai buscar, que vai bater de frente com interesses de grandes empresas, com interesses de grandes políticos, com interesse, né, de um governo norte-americano, a coisa fica realmente muito mais difícil, né? A gente não tem ainda uma bancada que consegue colocar pé firme e falar não, né? Esse projeto vai ser desenvolvido porque o nosso foco é o trabalhador, é o excluído, né? É o brasileiro que passa fome, é o brasileiro que passa miséria, é o brasileiro, Guilherme, que está com 8, 9, 10 anos, Guilherme, tomando um café com biscoitinho na sua escola. Acontece aqui na nossa cidade. Eu tomo esse café aqui, Guilherme, com essa galera, né? Com esses alunos. É um biscoito, 3 biscoitos, 4 biscoitos, com um leitinho muito fraco, digamos assim, né? Abençoa a vida daquele aluno ali que, por vezes, não tem muita coisa em casa. Sim, reforça, né? Abençoa. Mas a gente não tem ainda esse político, não é, com essa visão, Guilherme. Veja, o presidente do Banco Central, né? Essa galera vive em outro mundo, Guilherme, né? Vive em outro Brasil, vive em outro universo, né? Ele está muito distante do chão da fábrica, digamos assim, do chão do trabalhador que, de fato, né, vivencia isso, né? Da sala de aula do professor que vivencia isso, não é? Então, ele não está interessado, na verdade, ele está interessado em defender o direito, né? Dos grandes investidores, né? Da política norte-americana, né? Do agronegócio, de todo esse colegiado que tem recurso, que tem muita grana, que tem muita influência por trás. Né? Se ele tivesse um mínimo de senso, né? de cidadania, de democracia, né? Se ele tivesse um mínimo de visão social, Guilherme, certamente, né? Ainda que por circunstâncias, digamos assim, de direito e de lei, de tudo, ainda que dessa forma, o discurso dele aqui na televisão, nas grandes mídias, seria diferente. Seria um discurso sensibilizado, incomodado por conta de toda essa legislação que não permitia a ele essa mudança. Mas a gente não tem nenhuma legislação que barra por completo tudo isso, nem a boa vontade, nem a sensibilidade desse político e desses políticos de uma forma geral, né, Guilherme? Por conta disso, eu entendo que sim, eu entendo que existe uma grande possibilidade, inclusive, de alguns projetos não serem desenvolvidos por completo, de serem desenvolvidos tão somente ali parte, né, ou uma pequena parte, ainda assim. E esse governo fracionado com vários
partidos e vários interesses, digamos assim, consegue fragilizar, entre aspas, né? Fragilizar essa possibilidade de avanço desse projeto inicial do PT, especialmente a base do PT, né, Guilherme? Porque a base do PT é uma base mais de esquerda, é uma base mais radical, digamos assim, né? Uma base que pensa em mudança de fato, né? Uma mudança para já, né? Em que pese sensibilidades, em que pese carinha feia, em que pese interesses outros dessa camada elitizada e abastada desses brasileiros, né? Sim, e qual vai ser, né, o papel aí dos movimentos sociais, dos sindicatos aí em toda essa conjuntura? E se o PT está disposto mesmo a mobilizar esses setores ou não? Guilherme, bacana a sua pergunta, muito bacana mesmo. Eu queria que você me permitisse, né, para fazer um link, né, nesse movimento social para aquilo que a gente pesquisou na nossa dissertação de mestrado, né, que foi o movimento social, né, o direito à educação no viés do movimento social. Na verdade, no maior movimento social da América Latina, né, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Né? Poucos brasileiros conhecem o MST. Na verdade, Guilherme, poucos brasileiros conhecem a pedagogia do MST, a política do MST, o interesse social do MST. A grande verdade é essa, né? Por que o brasileiro conhece pouco esse movimento social, que é o maior movimento social brasileiro, que é o maior movimento social da América Latina? Por conta da grande mídia, né, que faz e que serve, né, aos interesses norte-americanos, aos interesses dos grandes políticos, né, e vai veicular nos seus grandes jornais aí, né, da manhã e da noite, com Voltei aqui, né, Guilherme? Alô? Você está ouvindo? Então, deu uma queda aqui Tô. rápida. Então, por conta dessa mídia, né, que propaga, né, de manhã, de tarde, de noite, né, histórias, contos, ligeiramente descontextualizadas do movimento social, a sociedade como um todo, né, especialmente a menos instruída, passa a ter uma visão totalmente, mas totalmente mesmo esse essa na escola, a grande realidade, né? A realidade de um movimento social que cuida da terra, que preserva a terra, que estuda, que faz leitura, que critica e que pesquisa. Pra você tem uma ideia, Guilherme, e o pessoal aí que nos assiste ou que vai nos assistir, o sexto ano, a partir do sexto ano das escolas, né, que tem a pedagogia do MST, a partir do sexto ano, eles fazem, no final de cada ano letivo, eles fazem uma espécie de TCC, de trabalho de conclusão de curso. Naturalmente que sem o rigor ali, né, das normas brasileiras da ABNT, sem o rigor da impressão, sem o rigor daquela qualidade, aqui tem, obrigado, sem o rigor daquela qualidade toda, né, mas feita de forma manuscrita, né, ligeiramente ali grampeada, bonitinho, mas eles fazem no sexto ano, que é a antiga quinta série, no sétimo ano, que é a antiga sexta, no oitavo e no nono. Então, veja, esse aluno, quando ele conclui ali o ensino fundamental, Guilherme, ele tem uma capacidade crítica e uma leitura gigantesca. A capacidade de argumentação desse pessoal é muito grande. A leitura que eles fazem do seu entorno, Guilherme, é uma coisa que deixa a gente arrepiado e emocionado, né? A gente passa a entender que aquela é a educação crítica, né? Aquela é a educação de fato do Paulo Freire. Até então, eu conseguia entender o Paulo Freire do livro, né? Paulo Freire da pedagogia do oprimido. Quando a gente vai para uma escola dessa do movimento, a gente percebe, né, o Paulo Freire substantivo concreto, né? As teses, os comentários e a orientação do Paulo Freire sendo de fato colocado ali no dia a dia daqueles alunos e construindo uma mentalidade muito crítica e construindo ali uma expertise de leitura de mundo não vista em qualquer outro lugar. Para você ter uma ideia, né? Para a gente entender aqui essa realidade. Depois eu volto ali para o MST e para o movimento social em relação à política, né, do nosso governo Lula, a importância deles, né? Mas veja,
A gente está falando de uma cidade chamada Pedro Canário, no norte do Espírito Santo, uma cidade pequena, e a gente está falando de um assentamento Castro Alves a 18 quilômetros dessa cidade pequena. Então, é o interior de uma cidade pequena. Nessa escola, essa escola aí de 18 quilômetros distante de uma cidade pequena, ela teve o melhor índice da cidade de Pedro Canário no ano que eu fiz a pesquisa, 2016, 2017. Então, veja, é muito interessante essa capacidade de aprendizado, de ensino e aprendizado, de interação do aprendizado, de relação aluno, professor, professor, aluno, né? Na capacidade crítica e na cognição desses alunos, na construção dessas ideias, né? É bem bacana. Veja que, em que pese estar distante do centro, em que pese estar distante do grande centro, digamos assim, né? Digamos assim, aquela escola conseguiu um índice aí maior do que toda a cidade de Pedro Canário, né? Isso cabe ser destacado aqui, porque isso não é veiculado, né? Isso não é destacado. Isso a grande mídia não publica, né? Não valoriza a escola do movimento social, não valoriza a escola do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, não movimenta a pedagogia utilizada pelo movimento social, a pedagogia utilizada pelo movimento social, né, dos trabalhadores rurais sem terra, né? Isso feito, Guilherme, o movimento social, a importância do movimento social, né, na reivindicação e na efetivação, digamos assim, dessas políticas, né, que já estão muito, mas muito mesmo positivada em leis, né, e já está planejada e programada por alguns governos, né, primeiro governo do governo Lula, primeiro e segundo governo da presidenta Lula, né, que não foi concluído por uma série de motivos políticos, né, e de interesses políticos e politizados também, né. Eu vejo que se o movimento social, né, seja ele estudantil, seja ele dos trabalhadores rurais sem terra, seja ele dos bancários, seja ele, enfim, dos professores, né, dos servidores, se a gente não conseguir, né, realizar essa mobilização, né, para a participação e a caminhada desse movimento, né, nos grandes centros, nos pequenos centros, né, de forma alguma isso vai mexer com a sensibilidade desses políticos, né, extremamente já calejados e insensíveis, Guilherme. É a opinião pública, não é? É a opinião pública que eu entendo que vai fazer mexer com esses políticos já calejados, né, com esses políticos que não se preocupam de fato, né, com o bem-estar do brasileiro pobre, excluído, né, enfim. Vai ser dessa forma. Se a gente tiver movimento na rua, se a gente tiver a grande mídia e a pequena mídia, né, como esse canal aqui, por exemplo, né, vinculando e mostrando que a gente, enquanto sociedade civil, não está gostando nada disso, que isso está incomodando a gente, né, que não foi para isso que a gente voltou, né, eu acho que a gente não vai poder ajudar, digamos assim, né, tanto o presidente como seus ministros, né, todo o seu conjunto de políticas para trazer, né, a realização efetiva disso, né, Guilherme? O movimento social, eu tenho escutado aí alguns outros canais, alguns outros comentaristas, né? O Leonardo Atucho, o Estopa também, ele vem falando muito isso, e eu concordo com eles nesse sentido. E o movimento social ele tem que estar na rua, né? O movimento social tem que estar incomodando, o movimento social tem que estar... Mas eu entendo também, Guilherme, da mesma forma que o movimento social ele é organizado, o movimento social ele vem crescendo, né? Ele é politizado, ele entende, mas é preciso a gente ter um exemplo de liderança política, digamos assim, né? De liderança política de governo, né? Seja o presidente, seja os seus ministros, seja os seus secretários, enfim, né? Alguém que de fato está dentro do governo, né? Que levante a bandeira e que acene, né? Meu povo, está na hora, né? Meu povo, o dia é esse, né? A hora é tal. Vamos lá, precisamos, né? Mais ou menos dessa forma, Guilherme, que eu entendo e que eu vejo, né? É de suma importância, realmente, a movimentação dessa galera do movimento social. E a extrema-direita, né? Como que você avalia, qual que é a situação política da extrema-direita hoje no Brasil, né? Tá sem uma liderança, né, do Bolsonaro, quem que pode ser a nova liderança da extrema-direita, né? Qual que vai ser o foco dela na atuação enquanto oposição? Guilherme, eu continuo. Eu acho que eu conversei um pouquinho com o professor Trota, né, no WhatsApp sobre isso, né, rapidamente, né? Se comentei com meu irmão, não sei, né? Mas eu acho que que essa extrema-direita, que a direita que é a extrema-direita, Guilherme,
ela é alavancada, digamos assim, né, pelos interesses, né, da grande mídia, pelos interesses que está por trás da grande mídia, na verdade, né? Eu acho interessante a gente perceber que essa extrema-direita, ela cresce, né? Ela coloca as garrinhas ali de fora a partir do momento que a grande mídia, né, que os grandes canais de comunicação começam a fazer a massificação de conceitos equivocados, a massificação de conceitos equivocados de direito, a massificação de conceitos equivocados de democracia, a massificação de conceitos equivocados, né, de educação, a massificação de conceitos equivocados a respeito da liberdade que o professor possui em sala de aula, a massificação de conceitos equivocados de religião, a massificação de retóricas de Deus, pátria, família, na verdade, que a gente termina criando em cima de todas essas retóricas, né? Um universo paralelo, Guilherme. A gente não, né? A grande mídia consegue criar dessa forma um universo paralelo, né? A ponto de tudo aquilo que é veiculado aqui, seja no WhatsApp, seja enfim, né? Instagram, Facebook, vídeos e mais vídeos por aí, né? Da gente acreditar como a mais pura verdade, né? Uma boa parte desses brasileiros acreditarem como a mais pura verdade, na verdade, ao passo que os livros, né, cada vez ficam mais distantes dos nossos alunos, cada vez fica mais difícil o professor, né, manipular um livro, fazer uma leitura, trazer esse pensamento crítico e real, né, de determinadas realidades, né? Fica mais difícil, Guilherme, a gente trazer a história para dentro desse contexto, né, e perceber que as coisas estão se repetindo, né? 61, 1961, 1964 está se repetindo, né? Aquilo que aconteceu lá em 1928, 1930, as coisas estão se repetindo mais uma vez, né? Aquilo que aconteceu, né, na passagem da monarquia para a república, né? Uma pseudo-república, uma pseudo-república que tão somente, né, colocou uma outra elite, né, para gerenciar, para governar o Brasil, excluindo mais uma vez ali o preto pobre, excluindo mais uma vez ali o trabalhador, deixando de lado mais uma vez uma educação, né, para todo mundo, né, uma educação de qualidade, não pensando na saúde do trabalhador e por aí vai, né? Então, veja, a gente tira a história, né? A gente tira a sociologia e a gente tira a filosofia. Quando a gente faz isso, né? Essas retóricas de partido de direita, de partido de extrema direita, eles terminam, né, se achegando aos poucos, e tomando conta de verdade, né? A ponto de criar toda essa ignorância política, né? Ignorância social, né? Ignorância de gestos, né? De carinho, de palavreados, inclusive, né, Guilherme? E a gente cria essa sociedade dessa forma, né? Difícil da gente lidar, difícil da gente conversar, difícil da gente argumentar, inclusive, né? Por vezes a gente prefere, inclusive, né, sair de lado, deixar ali de lado direitinho para não ser violentado, para não ser agredido até, né? Por conta de retóricas, né, superficiais, descontextualizadas, né, mais uma vez eu digo, sem conteúdo, né, de história, sem conteúdo de sociologia, sem conteúdo nenhum, absolutamente nenhum, né? Com relação à extrema-direita, né, quem vem tomar conta, digamos assim, né, quem vem assumir essa liderança, digamos assim, né, Guilherme? Eu acho que quem vai continuar assumindo essa liderança, Guilherme, quero reiterar aqui mais uma vez, vai ser os canais de comunicação. Esse vai ser a grande força dessa direita, né? Agora, se em um dado momento essa direita entender que vai ser a esposa do Bolsonaro, vai ser ela. Se ela entender que vai ser a Zambeb, vai ser ela. Se ela entender que vai ser o filho, um dos filhos, né, dessa figura, desse Messias, né, que graças a Deus conseguimos tirar tudo, vai ser uma figura dessa, né? A grande mídia, essa grande mídia vai escolher essa figura-chave, né, para tá aí de encabeçando, digamos assim, né, capitaneando, liderando essa extrema-direita, né, trazendo esses conceitos aí extremamente ruins, né, para a nossa sociedade, mas vai ser dessa forma. Claro que os grandes canais, com seus interesses, né, interesse do grande império, interesse norte-americano, interesse inglês, enfim,
alguém vai financiar essa grande mídia ali por trás, nos bastidores, né, Guilherme? E essa grande mídia, num dado momento, né, ela vai entender, né, que o mais oportuno é trazer ali o ex-juiz Moro, é trazer fulano de tal, é trazer uma outra figura ali. Mas eu entendo dessa forma, né, que os grandes interesses associados à grande mídia vai colocar esse personagem, né, seja ele qual for, né, para estar, digamos assim, né, nessa extrema-direita, né, lutando, brigando, fazendo aí o contraponto com o nosso governo atual. De qualquer forma, é bom a gente entender também, Guilherme, que dentro desse governo misto, dentro desse governo amplo, digamos assim, né? Amplo em termos de ideologia política, amplo em termos de diversidade partidária, de fato, né? E amplo no sentido de diversidade de interesses também, né? A gente tem que perceber que a gente tem a Tebet, né? Que tá dentro do governo e que já está fazendo uma linkada, né, Guilherme, ali para a próxima eleição, né? Então a gente tem figuras, né? A gente tem governantes que faz parte ali do governo, mas já pensando ali na frente também numa possibilidade de candidatura lá na frente. Isso é interessante também. Então a gente tem as grandes mídias, né, no meu entendimento, naturalmente, a gente tem as grandes mídias, os grandes interesses, né, das grandes potências imperialistas, né? E, e a gente tem caindo aqui um pouquinho mais para o centro, para uma direita, alguns personagens dessa política atual também, que eu vejo que pode fazer esse contraponto também lá na frente com o governo Lula também nesse sentido. E falando ainda em extrema-direita, né, muito se discute, né, possibilidade de golpe, né, inclusive falando aí do que aconteceu no dia 8 de janeiro, né, que eu particularmente, da minha opinião, que se aquilo lá foi uma tentativa de golpe, né, eu falei isso com um professor ou para alguém aí numa live passada, foi uma tentativa de golpe bastante deslocada, né, bastante aventureira, né, e eu queria saber de você, você acredita que existe, né, o risco de um golpe no ar? Guilherme, eu vou fazer um breve comentário a respeito do dia 8 de janeiro, né? Porque, na verdade, eu também entendo que aquilo, com aquela conjuntura ali, né, não foi uma tentativa de golpe propriamente dito, pode ter sido tudo, né, mesmo uma tentativa de golpe propriamente dito, né? Mas, ao mesmo tempo, Guilherme, eu entendo que, enquanto um governo de esquerda, né, ou enquanto um governo se aproxima de uma esquerda, digamos assim, né, porque eu entendo também que esse governo nosso não é de esquerda, Guilherme, né? Eu entendo que esse governo nosso é um governo de centro-esquerda ali, na verdade. Eu também entendo que a gente só tem um partido de esquerda no Brasil hoje, né, que é o PCO, né, do Rui Costa Pimenta, para mim, na minha ótica, né? PSOL, esses outros partidos, para mim, inclusive o PT, né? É um partido hoje caindo ali para o centro, de centro-esquerda, né? Em que pese a base do PT, em que pese a base do PSOL, né, em que pese a base desses outros partidos serem uma base de esquerda. Aí sim, né? Se a gente pensar esses partidos lá na base, sim, mas o pessoal que está, digamos assim, no teto, né, dirigindo esses partidos, eu vejo que é um partido ali já de centro, né? Então, à medida que esses partidos conseguem ganhar uma eleição, Guilherme, e estão no poder, digamos assim, estão governando, a possibilidade de golpe, a história vem dizendo dessa forma, a possibilidade de golpe, Guilherme, vai ser de manhã, de tarde, de noite, né? Essa galera vai ser incomodada, né? E vai tentar lutar para trazer esse golpe a qualquer momento, na verdade, porque vai de encontro ao grande interesse, né? Ao interesse do capital, né, Guilherme? Aos interesses dos grandes investidores, né? É um governo que está querendo trazer crescimento para o Brasil, um governo que está querendo trazer empregos, empregabilidade, crescimento da economia, né, que vai ser bom para todo mundo, inclusive. Mas enquanto grande investidor, enquanto grande empresário, né, de um setor específico aí, não quero perder absolutamente nada, né? Eu não consigo ter essa sensibilidade de abrir mão de um pouquinho para que o Brasil possa crescer um pouquinho mais, criar empregos, distribuição de renda e bem-estar para o Brasil como um todo, né, Guilherme? Essa camada, essa pequena camada, não consegue entender dessa forma, né? E não vai entender nunca, Guilherme, porque a própria história vem dizendo isso, né? Essa pequena camada, na passagem da monarquia para a república, continuou se dando bem, né? Essa pequena parcela, né, na mudança do governo Vargas, continuou se dando bem também. Essa pequena camada, né, depois do suicídio do Vargas e depois do golpe militar,
do golpe militar continuou se dando bem também, né? E foi uma camada que apoiou o golpe militar, né? Eu entendo também que foi um golpe que teve um envolvimento direto, digamos assim, né, da sociedade civil, dos políticos, né? Do político enquanto sociedade civil, digamos assim, né? Acho que depois o militar tomou conta, né? Mas eu acho que toda vez, Guilherme, que a gente, enquanto Brasil, né, enquanto República, tiver um governo, né, que tende um pouquinho para a esquerda, esse golpe ele vai ser continuado, né? Os interesses são gigantescos, né? E termina incomodando, né? Agora, é claro que um dado momento, né? Um dado momento dessa conjuntura mundial, digamos assim, né? Vamos lá voltar para 1961 e 1964, né? A gente passava ali por uma guerra fria, né, que tomava conta, né? O mundo ali muito politizado, nos Estados Unidos e União Soviética, né? Os Estados Unidos, né, querendo dominar e tomar conta, né, de toda a América Latina, e o Brasil querendo insurgir, o Brasil querendo tender ali um pouquinho para a União Soviética, digamos assim, né, mexeu com o interesse do Império. Nesse momento aí, né, ficou muito difícil para o governo de esquerda, né, ser administrado, né, continuar, e caiu, né, não teve jeito, caiu dessa forma. No outro momento, né, o governo norte-americano, o governo inglês, ele vai estar menos tendencioso, digamos assim, né, à manutenção ou não desse governo de esquerda ou de centro-esquerda, né? Hoje, por conta de circunstâncias, a gente, enquanto Brasil, né, a gente vive, digamos assim, né, uma pseudo-simpatia do governo norte-americano. Na verdade, a gente, hoje, o governo norte-americano entende o Brasil com bons olhos, né, como uma terra, digamos assim, né, que pode ser parceira, né, que vai buscar interesses políticos, econômicos e geopolíticos também. Então, nesse momento aqui, em que pesa esse conforto, digamos assim, né, de possibilidade ou não de golpe, ainda assim, na minha visão, Guilherme, é potencial, né? Todo dia, toda hora vai existir, né? Diante de uma conjuntura de geopolítica internacional, né? Isso vai ser mais concentrado, mais forte, menos concentrado, mais fraco, né? Mas eu vejo, Guilherme, que sempre vai existir essa possibilidade, né? Não sei se respondi, Guilherme. Não sei se era essa realmente a pergunta. Viu? Respondi, Guilherme. Não sei se era essa realmente a pergunta. Né? Não, sim, respondeu. E como combater essa extrema direita, né? Porque muitos se falaram, né, que é necessário aí, né, falar das eleições, mas a extrema direita ainda está em pé, né? Vídeo que é o 8 de janeiro. Então, como combater essa extrema direita? Guilherme, eu vejo de duas formas, né? Duas maneiras a gente trabalhar isso, né? Uma a curto prazo e outra ali a médio e longo prazo. A curto prazo, eu vou entender também da mesma forma que o Leonardo Stolpa entende, né? Ele pensa, Guilherme, na questão da comunicação, na questão das mensagens chegando à sociedade civil, né? Qual o comentário dele que eu acho bastante interessante, né? Ele pensa, ele entende que a direita e a extrema-direita têm uma força de comunicação muito grande, né? Existe, digamos assim, né, uma máquina por trás dessa extrema-direita muito organizada, muito técnica, muito profissional, até eu diria, né? Que consegue, né, Guilherme, veicular isso, né, todo dia, toda hora, e termina criando, né, essas mentiras numa retórica que se transforma em verdades, né? Então, eu acho que a curto prazo seria isso, né? Seria o governo atual, os partidos de esquerda, partidos de centro-esquerda, massificar essa comunicação com os brasileiros, né? Sejam eles, né, Guilherme? Aquele que voltou, né, com o PT e a coligação, com o presidente Lula e suas políticas e sua ideologia, seja com aqueles também que não votou e que não entende de uma forma completa ou de uma forma incompleta, digamos assim, né? Mas essa mensagem, Guilherme, tem que ser massificada também da mesma forma, né? Se eu digo que essa garrafa, se a direita e a extrema direita dizem para a gente que essa garrafinha é verde, né? Eu acho que de imediato a gente tem que ter uma técnica, né? Uma organização, um grupo profissional de comunicação para combater e dizer, o pessoal, desculpe, mas ó, isso aqui pode ser um rosa, pode ser um tom diferente de rosa aí, mas verde não é não, tá legal? Por isso. E veicular isso, né? De manhã, de tarde, de noite, né? Deixar disponível, né?
na semana seguinte trazer de novo, né? Desconstruir lá na frente novamente, sabe, Guilherme? Porque a grande maioria não é mais, não sei exatamente, né? Se é a grande maioria, não sei precisar esse percentual, Guilherme. O fato é que a nossa população, ela vai se alimentar, Guilherme, da fonte de comunicação que é mais fácil para ela, né? Um livro é difícil, né? Um livro tem 80 páginas, 30 páginas, 40 páginas, 100 páginas, 900 páginas. Eu não tenho tempo, digamos assim, né? Essa vai ser a minha grande desculpa. Não tenho tempo, não posso, não sei, não consigo, né? Mas uma mensagem em áudio, né? Uma mensagem em podcast, né? Um áudio curto, né? Consegue desconstruir determinadas retóricas, né? E consegue colocar essa mensagem verdadeira, técnica, baseada na ciência, né, baseada em estudo, desconstruindo essas retóricas que não nos levam a nada, que traz, digamos assim, né, a tradição da desinformação, né, a tradição de um povo, né, que vai viver com conceitos superficiais, né, com aquela crítica muito básica, muito pequena, né, muito elementar, e que não consegue desconstruir nada, nem construir, nem entender o que está por trás de determinadas políticas, né? Seja era para trazer a gente para um crescimento, seja era para trazer a gente para bem-estar, seja era para fazer a nossa qualidade de vida melhorar, a gente conseguir ter mais riquezas, digamos assim, né? Ou não, né? Qual foi a outra pergunta, Guilherme? Desculpe. Desculpe, entendi. Aí eu falei essa a curto prazo, né? Isso. Eu falei essa a curto prazo, seria a massificação dessa comunicação, desconstruindo essas retóricas do mal, digamos assim, né? Erradas, né? E a longo prazo, Guilherme, não tem como não passar pela educação, sabe? Não tem como não passar pela sala de aula, não tem como não passar pelos projetos de leitura, né? Não tem como não passar, né, pela manipulação, Guilherme, dos alunos, né, com o livro, com a literatura, né, com a poesia, né, com os grandes escritores do Brasil, né? Não tem como não passar com a mesa de debate, digamos assim, né, com a mesa de conversa, né, com os contadores de histórias, na verdade, para tirar a criança um pouquinho da facilidade, né, do celular, que é importantíssimo, né, que a tecnologia é importantíssimo, sabemos disso, de forma nenhuma a gente vai bater de frente, né, e entender diferente, né, mas a partir do momento que ele consome aí 8, 10, 12 horas, né, do dia de uma criança, ele está desconstruindo, ele está levando aí essa criança a, a não entender de fato, né, todo o seu entorno, a não fazer uma leitura do seu entorno e se conformar com aquilo que está vindo de cima para baixo. Né? Você não pode, você não consegue, o livro é muito grande, você não consegue ler, isso não é para você. Na verdade, sempre foi assim. É isso que essa ideologia, né, que essa cultura, que essa educação quer colocar para a gente. O Antônio Marcos, você nasceu lá no interior da Bahia, você nasceu no Recôncavo Baiano, cara, aquilo lá não é para você não, isso aí não é para você não, né? A escola não é para você, a faculdade não é para você, né? O estudo não é para você. É isso que eles vão querer colocar para a gente, né? Mas como resistência, a gente tem que desconstruir isso. E a longo prazo eu só vejo isso passando pela sala de aula, passando pela educação, sabe? Passando pela desconstrução de tudo isso, Guilherme. Inclusive, passando pelas grandes empresas privadas que estão por trás da nossa educação ainda, né? Inclusive dentro desse governo, né, que a gente imagina, né, que está legal, que está muito melhor, né, que está muito mais participativo, sim, né? Mas a gente ainda tem, né, empresas privadas por trás do Ministério da Educação, né? E a gente sabe que a empresa privada não vai pensar, né, no aluno preto, excluído, pobre do interior do Nordeste, do Oeste do Espírito Santo, que mora, né, a 18 quilômetros da cidadezinha aqui, capixaba. Eu vejo dessa forma. Curto prazo, comunicação, desconstruindo. Longo prazo, educação. E falando em educação, né, o Antônio, eu acho que a gente precisaria fazer uma menção, e eu peço aí para que você faça, falar sobre a reforma do ensino médio, né? Porque principalmente aí na escola pública as grades estão mudando e de uma maneira assim assustadora, né? Tirando aí matérias de conteúdo crítico como sociologia, história, né, geografia e colocando matérias tipo, né, como vender brigadeiro, né, na praça. E eu queria que você falasse
um pouco aí dessa reforma do ensino médio, mas também de outros projetos aí da burguesia, como, por exemplo, o tão famigerado Escola Sem Partido. Como que se encaixa esses projetos aí que você cita, né, nesse contexto que você fala? Legal também, pergunta muito bacana, Guilherme. Obrigado aí pela possibilidade, né, de fazer esse comentário. Vamos lá. Quando a gente fala em escola sem partido, Guilherme, a gente tem que pensar, né, numa escola onde o professor não tem a sua liberdade de cátedra. O professor não tem a sua liberdade de colocar o seu pensamento crítico, né, para ser debatido no interior de uma sala de aula. A gente fica limitado nesse sentido, na verdade. E quando essa escola sem partido, Guilherme, ela é pensada, ela é projetada, é exatamente, mas exatamente, precisamente, para se trabalhar o que a gente tem hoje nessa mudança do ensino médio, né? Que é o quê? O que está por trás de tudo isso, Guilherme? Trocando em miúdos, digamos assim, né? A gente está por trás ali, dessa reforma do ensino médio, a gente está por trás de uma fábrica de trabalhadores para determinado setor. A gente está, na verdade, né, construindo trabalhadores técnicos para determinados setores da nossa sociedade, especificamente, né, os setores que vão empregar mão de obra menos técnicas, menos críticas, né? Perceba, Guilherme, que o ensino superior, os professores do ensino superior, eles trabalham de forma integral, né? Eles não podem trabalhar em outro lugar, né? Porque se imagina no ensino superior para um grupo elitizado da sociedade brasileira, né? Aí, quando a gente vê ensino médio, ensino fundamental, a gente tem um professor ali, né, de 40, 50 horas, né? Que ele dá aula aqui, que ele corre para lá, ele não tem essa possibilidade de se dedicar exclusivamente aos seus alunos, tipo, Guilherme, linkando também, Guilherme, essa situação dessa falta de exclusividade do professor de ensino médio e de ensino fundamental para um público que vai ser técnico, para um público que vai ser trabalhador, para um público que não vai conseguir acessar o ensino superior, que não vai poder estudar uma pós-graduação, um público que não vai poder, ou vai ser muito difícil, ou vai ser extremamente limitado a possibilidade de um mestrado. A partir do momento que eu tiro a filosofia, a partir do momento que eu tiro a sociologia e a partir do momento que eu tiro a história, eu tiro da sala de aula as matérias que exatamente vão fazer os alunos meditarem, mais uma vez, né, no seu entorno social, no seu entorno político, né? Eu estava lendo essa semana passada, Guilherme, o Dom Helder Câmara, ele falava assim, ó, ele dizia que quando ele pegava um pão, um prato de comida e dava para um pobre se alimentar, que estava faminto, passando fome, Guilherme, ele era santificado, era o santo padre do Helder, não é? Mas a partir do momento, Guilherme, que ele pergunta por que esse cidadão passa fome, ele já era comunista. Veja, ele já era excluído, não é? Ele já era colocado, espetado na cruz, digamos assim, né? É mais ou menos a mesma coisa, né? A gente está perdendo, a gente está tirando a filosofia, a gente está tirando a sociologia e a história, tirando a capacidade desse aluno perguntar, né? Por que esse cidadão é pobre, né? Por que eu não consigo ter 2 tênis? Por que eu só tenho um tênisinho para vir para a escola, para ir para a igreja, para ir para o supermercado, para ir passear, para ir caminhar, para fazer tudo? Né? Por que meu pai não consegue um emprego? Então, veja, a gente perde essa capacidade, o aluno perde essa capacidade, né, Guilherme? Então, tudo isso que está por trás desse novo ensino médio é exatamente isso. É a construção do aluno para atender um mercado de trabalho específico, técnico, menos instruído, menos intelectualizado, digamos assim, né? Que vai receber aquele salário básico, aquele salário convencionado, aquele salário extremamente limitado, né? Você falou muito bem aí, nesse novo ensino médio, a gente traz a questão do empreendedor, não é verdade?
e traz com uma roupagem muito, muito bonita, Guilherme. Eu estava falando essa semana aqui com a Ana Clara, né? O que está por trás desse empreendedorismo, né? Está por trás do empreendedorismo, né? O governo, mais uma vez, né, pisando no trabalhador, excluindo os seus direitos, e colocando a responsabilidade ainda em cima desse cidadão empreendedor. Veja, eu não tenho uma política séria de incentivo, eu não tenho uma política séria de diminuição e facilidade de empréstimos, né, digamos assim, né, de financiamentos para esse pequeno empreendedor, para esse empreendedor, e ao mesmo tempo eu vou pisar, eu vou maltratar e eu vou dizer que ele é muito incapacitado e não consegue gerenciar o seu empreendimento, digamos assim, né? Porque ele, na verdade, ele, em boa parte, não vai conseguir, na verdade. Ele vai ficar ali na dificuldade, né? Uma semana, 2 semanas, vendendo o seu negocinho, lutando, trabalhando 8, 9, 10 horas e não vai conseguir ir lá na frente. Na verdade, vai ter 1, 2 ou 3, né? Vai conseguir sair dessa bolha e avançar lá na frente, mas a grande maioria não. E, na verdade, esse Estado que está produzindo isso, né? Esse governo que está produzindo isso, né? Com uma das ferramentas dessa reforma do ensino médio, ele vai dizer o seguinte: não foi eu, é você, enquanto empreendedor, que não consegue gerenciar e tocar seu empreendimento para frente. É muito triste isso, né? E a gente precisa fazer essa leitura, Guilherme, mais uma vez, né? Veicular, né? Tornar público isso, tornar de conhecimento de todo mundo para a gente trazer mais uma vez aí, né? A filosofia, a sociologia, essas disciplinas aí, a história, que conseguem criar uma mentalidade crítica. Isso que acontece na escola do interior que eu citei aqui, né? Na escola que está a 18 quilômetros de uma cidade pequena do norte do Espírito Santo. Eles conseguem, Guilherme, né? Por conta disso. Maravilha, então vamos aqui para a última pergunta, né? A gente falar de conjuntura nacional, a gente não pode esquecer aí de falar do STF, né? E principalmente do Alexandre de Moraes, que, né, posso correr o risco de ser cancelado aqui, porque tem muita gente de esquerda que, de uma maneira que eu não entendo, que gosta do Alexandre de Moraes, mas eu particularmente eu vejo com um certo cuidado, né, não vejo ele com bons olhos, principalmente pelo passado dele, né, que foi, né, inclusive de reprimir, né, mobilizações estudantis, né, em defesa aí da escola pública. Eu queria saber de você, né, como que você enxerga o papel do STF e do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes pode falar que está do nosso lado ou não? Guilherme, o STF, né, de uma forma geral, é um colegiado politizado, não tem jeito, né? A gente não pode pensar no Supremo Tribunal sem pensar na política que existe por trás daquilo ali, né? Desde a sua indicação até as suas próprias decisões, né? E a gente sabe que tem interesse políticos e geopolíticos também, né? Existem grandes nações que tá por trás ali de determinadas decisões, determinado posicionamento, né? Não tem como a gente não pensar isso, a gente não pode ser ingênuo a esse ponto, né? As conversações que existem ali por trás dos bastidores são gigantescas, né? Não tem como, né? Isso é duro, isso é triste, né? Isso é desanimador, inclusive, porque na verdade, né? O maior colegiado, né? O colegiado tem a responsabilidade ali de zelar pela nossa Constituição, né? Não bate de frente, né, Guilherme? Em momento algum, mais uma vez repetindo, né? Não bate de frente, mais uma vez, né, pela luta do movimento social, né? Não bate de frente, mais uma vez, né, entendendo as dificuldades do trabalhador, né? As dificuldades do trabalhador para deslocar para o seu trabalho, as dificuldades do trabalhador para administrar o seu salário junto com sua família de 2, 3 filhos, né? Eles não conseguem, né, bater de frente de verdade, né, colocar a cara a tapa, digamos assim, né, para lutar por isso, né, para lutar pelas minorias, né, para lutar pelo preto excluído, enfim, né, pelo trabalhador de uma forma geral, né. Então, Guilherme, se esse colegiado não consegue colocar a capa, né, a cara, desculpa, colocar a cara a tapa, né, para lutar por essa parcela dos brasileiros que eles estão ali para defender, porque a Constituição é o instrumento de trabalho do Supremo, né? Eles vão defender tudo aquilo que está ali escrito, né? E a nossa Constituição é a Constituição dita como cidadã, na verdade, e eu não vejo nenhum deles ali, né, com esse garbo, digamos assim, né, com essa vontade, né, com esse afinco de lutar por todos aqueles direitos que já estão devidamente positivados ali, né, porque vai beneficiar, na verdade, né, uma parcela dos nossos brasileiros que não tem representatividade, né, que não tem bandeira, né.
Aí, linkando mais uma vez lá com o movimento social, né, só vai aparecer essa bandeira, né, a partir do momento que o movimento vai para a rua, que o povo vai para a rua. Aí sim, né? Então, veja, esse colegiado, né, foi um colegiado politizado desde a sua criação, é politizado e continua politizado da mesma forma, né? E eu vejo, inclusive, Guilherme, que vai continuar, né? Vai continuar sendo politizado. Claro que em determinado momento, né, menos político, menos politizado, menos defendendo interesses daqui e de lá, num outro momento, né, defendendo mais para cá, menos para cá, né? Mas politizado e buscando e puxando interesses, seja de um lado, seja de outro, em determinados momentos. Com relação ao Alexandre, eu acho, inclusive, que ele na verdade, é um político, né? Na verdade, é um juiz, né? Está ali dentro daquele colegiado, mas ele é o político maior, né? Sendo que, Guilherme, nesse momento eu vejo, né? Entendo exatamente como você, né? O pé sempre atrás com ele por conta do passado, né? Mas vejo um passado que ele defendia determinados interesses políticos, né? E agora não é diferente. Eu vejo que nesse momento agora, né? Nessa atual conjuntura, do período da eleição para cá, inclusive, né, Guilherme? Ele tem buscado, por conta das circunstâncias, por conta ali do entorno político, tem buscado aquilo, vejo dessa forma, né, nesse momento, aquilo que de fato vem ajudando a gente enquanto brasileiro, vem ajudando aquilo enquanto possibilidade de desenvolvimento das políticas planejadas pelo governo Lula e pelo seu entorno, né? Nesse momento eu vejo sim, né? Mas a gente não pode descartar em momento algum, né? O STF é politizado, que o STF tem interesse político, sempre teve interesse político, e na minha ótica, né, o Xandão, né, como dizem por aí, né, é o mais político de todos, Guilherme. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Mas antes da gente encerrar, vamos dar um recado aí que eu tô dando aí nessa semana aí para vocês, né, sobre em relação a campanha de solidariedade que está sendo feita às vítimas da tragédia do litoral norte aí, né, de São Paulo, né, vários sindicatos, né, partidos de esquerda, né, movimentos populares estão aí, né, fazendo aí suas campanhas, e o Mesa de Debates, além de um canal, né, de debates, também é um canal informativo. Nós vamos aqui nesse período divulgar aí os Pix que o canal, né, obtiver, né, para, né, divulgar aí para vocês aí, caso aí quem puder, né, doar. Então, o primeiro Pix que nós vamos falar aqui vai ser do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, né? Eles estão fazendo a doação pelo Pix do CNBJ do sindicato 60 208 634 barra 1000 ao contrário ou 0001 hífen, né, tracinho 66, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos aí fazendo campanha. Pelo que eu ando acompanhando aí, tem gente do próprio sindicato indo lá distribuir comida, ver como que tá a situação toda. E temos mais Pix. Caso você não consiga doar pelo Pix aí do Sindicato dos Metalúrgicos, temos o Pix aí do PCB Litoral Norte de São Paulo, né? O Partido Comunista Brasileiro, o velho partidão, como alguns falam, né? Então o Pix do PCB Litoral Norte de São Paulo, que estão lá, né, vivendo a tragédia, é o pcblnsp@gmail.com, né? Esse é o Pix, né, do PCB Litoral Norte, que, né, para poder ajudar aí a doar, né, para poder ajudar aí as vítimas dessa tragédia. Também, né, tem o Pix do Sintétic, né, sindicato aí dos Correios, dos excetistas de São José dos Campos, região do Vale do Paraíba, né, que é 350 823 6 @faquinha.com.br. Também tem a Vaquinha, né, que é basicamente o mesmo esquema.
em vez de e-mail é um site, né, pelo que me parece, que vocês podem doar, que o Sindicato dos Correios também estão aí em solidariedade às vítimas do Litoral Norte. E para finalizar, achamos aqui um novo Pix que eu não estava anunciando ainda, né, que é o Pix do Sindicato dos Petroleiros aí de São José dos Campos, também um CNBJ, assim como o Sindicato dos Metalúrgicos, 50 451 327 barra 1000 ao contrário 001 traço 58. Então, gente, quem puder colaborar, colaborem, né? E quem, né, caso alguma entidade, né, tiver, né, interesse que tenha o Pix divulgado, escreva aí nos comentários. Então é isso aí, né? Então quero, né, agradecer ao professor Antônio de Queiroz, né? Antônio Marcos Almeida de Queiroz, para a gente fazer, e peço para ele que fazer as considerações finais. Guilherme, como considerações finais, eu queria só reiterar aqui o meu agradecimento, aí pelo convite que você me fez, né? Agradecer mais uma vez aí ao professor Trota, né? Eu te conheci através do professor Trota, né? Então, sou grato a ele também, né? E dizer da minha satisfação, tá? Em poder participar da sua live, né? Colocar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente tem vivenciado, aquilo que a gente estuda também por vezes, né? E dizer que é a minha opinião, né? Aquele que entender de forma diferente, né? Tem toda a liberdade, né, Guilherme, de fazer o contraponto. Nós estamos à disposição aqui para ouvir, para entender e para conversar dessa forma, assim, né? Com muita democracia, com muita harmonia, com muita ciência, né? Com muita educação e com muita paz. Muito obrigado, tá, Guilherme? Então é isso aí, mais uma vez aqui agradecendo ao professor Antônio, você que estiver nos acompanhando agora, ou seja, aí posteriormente. Peço aí que se inscrevam no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta, compartilhe, acompanhe o nosso trabalho, né? Ajude a gente no nosso Pix, por favor, não confundir o nosso Pix com os Pix aqui que eu passei para vocês em ajuda ao Litoral Norte. O nosso Pix aí que vai ser voltado aí para o Mesa de Debates, para o canal poder continuar, é 385 007 028 00 CPF. Esse é o nosso Pix, né? Nós somos uma mídia independente, não recebemos financiamento aí do Estado e também do capital privado, né? E nem queremos, e por isso a gente pede aí a sua contribuição, né? Para que, né, a gente possa aí, né, continuar com o nosso trabalho e pessoal ainda mais. Então, né, é isso aí. Além de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né, curta a nossa página do Facebook, Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram, Mesa de Debates, que tem conteúdo próprio aí pro Instagram aí que vocês podem conferir. Então, é isso aí, pessoal, por hoje, né? É só, né? Forte abraço aí a todo mundo e fui!